Levanta de Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, e sejam dispersos os seus inimigos, e fujam da sua face todos os que vos odeiam e perseguem. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Para mim é um privilégio estar entre jovens, que a gente fica mais jovem, né? A gente que luta aí contra o tempo, a gente vai ficando jovem entre os jovens, né? Que bom. Eu sou do grupo de oração Bom Pastor, da paróquia São Francisco de Assis, de Itapuã. Há 37 anos. Glória a Deus. Já é um testemunho para vocês nesse momento, porque é possível a vida no Espírito, é possível perseverar na fé, é possível vencer as batalhas, que são muitas as batalhas que a gente vai vencendo na nossa caminhada para chegar onde Deus quer, né? É a vontade de Deus que há de se manifestar a cada dia na nossa vida, na nossa história, para a gente estar aqui, graças a Deus, hoje, podendo trazer a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, o tema que nós vamos refletir nessa noite é: a tua graça me basta. Vamos repetir? A tua graça me basta. É muito interessante esse tema, porque nós já começamos a pensar: o que é graça? Né? A gente sabe, fala tanto de graça, né? O Catecismo da Igreja Católica tem várias definições sobre graça, mas eu peguei um trechinho aqui que diz assim: é o favor, é o socorro gratuito que Deus nos dá para participar ou para responder ao seu convite, para sermos seus filhos e participantes da natureza divina, participantes da vida eterna. Não é pouca coisa isso. É uma definição pequena, mas uma definição muito profunda do que é a vida na graça, a vida em Deus, né? Deus nos convida primeiro a aceitarmos esse convite de sermos seus filhos, e nós nos tornamos filhos de Deus através do sacramento do batismo, né? Quando nós recebemos o batismo sacramental, nós somos inseridos na igreja e somos transformados. A carta aos Romanos nos fala disso. Nós somos chamados a ser filhos amados de Deus. E como é bom ser filho, né? Como é bom a gente se sentir filho. Como filho a gente se sente amparado, protegido, guardado, né? Como é bom a gente ser filho. A gente nunca deve perder essa filiação. Muitas vezes nós temos dificuldades com os nossos relacionamentos humanos, pai, mãe, mas a filiação em Deus é uma filiação que jamais nós vamos perder e jamais vai ser maculada, porque isso vem pela graça, pelo amor, pelo favor, pelo socorro gratuito que Deus nos presta para que nós nos mantenhamos sempre filhos amados de Deus. Amém? E participar da sua natureza. A natureza de Deus é divina. Deus nos convida então nessa filiação a participarmos da sua natureza. É possível? Pela graça do Espírito Santo, pela vida em Deus, pela vida no Espírito, né? Então, e esse é um convite, o irmão citou aqui o Salmo 41, né? E o Salmo 62 também, que eu trouxe aqui, que eu me lembrei quando eu estava preparando essa pregação, diz exatamente isso: que a minha alma tem sede de Deus. Então, se a minha alma tem sede de Deus, né? Sequiosa. Eu passei agora esses últimos dias em Brasília, na casa da minha filha, ela mora lá, e eu olhava para aquela terra seca, grama não tem, porque é muito seco, não tem chovido lá, e lá o clima é seco demais. Então eu olhava para aquela terra seca, eu falava: meu Deus, que secura é essa?
Cadê aquela grama verde que tinha aqui? Muitas vezes nós estamos assim, secos. Precisamos ser regados pelas águas do Espírito Santo de Deus. E eu olhava para as árvores frondosas, né? Contrastando com aquela secura daquela terra, onde que a raiz das árvores, né? Vão lá nas profundidades da terra para buscar a seiva. Nós estudamos isso, né? Lá no primário, lá nos primórdios da nossa vida estudantil, para buscar o que a água, a seiva, para nutrir e se manter uma árvore frondosa. E assim a nossa vida em Deus precisa ser assim, nos mantermos sob a graça de Deus. Maria é cheia da graça de Deus, né? E o Salmo 62 continua dizendo: porque a vossa graça é maior e mais preciosa do que a minha própria vida. Por quê? Porque a vida minha, a sua vida, a nossa vida, sem a graça, sem a presença de Deus, sem essa busca de viver a vida do Espírito, sem esse projeto de ter uma vida em Deus, uma vida divina, ser participante da vida de Deus, da natureza divina, não tem sentido. Não tem sentido. Por que tantas pessoas não encontram sentido na vida? Por que as pessoas vivem buscando preencher o vazio que está dentro de si? Em tantas coisas, situações, pessoas, dinheiro, bens e viagens, e isso e aquilo, e nada preenche, nada satisfaz. Porque a nossa alma tem sede de Deus, nossa alma tem sede da graça de Deus, nossa alma tem sede do Espírito Santo de Deus, que plenifica, que enche, que nos deixa saciados, né, com a sua presença em nós. Então nós vamos abrir a palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 5 a 10. Segunda Coríntios 12, de 5 a 10. Amém? A palavra diz assim: desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade. Mas abstendo-me, para que ninguém me tenha em conta de mais do que vê em mim, ou que dizer de mim. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-me a minha graça. Vamos repetir? Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque me sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, do profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então eu sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, o que é isso que São Paulo fala aqui, especialmente nos versículos finais? Se alegrar nas afrontas, se alegrar nas necessidades, se alegrar nas perseguições, do profundo desgosto. E se nós olharmos em alguns versículos anteriores, aí no capítulo 11, ele vai dizer: viaja sem conta, exposto a perigo dos rios, perigo dos salteadores, perigo por parte das concidadãos, perigos na cidade, perigo no deserto, perigos.
E São Paulo tinha todos os motivos para se gloriar. Ele mesmo fala isso aqui, os primeiros versículos que eu li aqui. Eu tenho motivo de sobra para me gloriar. Porque quem era São Paulo? Nós sabemos toda a sabedoria que ele tinha, formado nas melhores escolas de Jerusalém, filho de família nobre, perseguidor dos cristãos, por isso ele foi. E além do mais, passou por todas essas provações que estão aqui, principalmente contido aqui nos versículos anteriores a isso que eu falei, e vencendo a cada dia, e vencendo todas as batalhas. Isso tudo aconteceu pela ação de Deus, pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo que agia nesse homem, que teve uma experiência profunda pessoal com Jesus, saindo de uma vida de pecado, de pecados graves, onde ele matava pessoas, ele assassinava pessoas, perseguia os cristãos. Foi batizado no Espírito por um homem simples chamado Ananias. Vai lá naquela casa, procura Ananias, capítulo 9, versículo 17, se não me engano aqui, dos Atos dos Apóstolos. Ananias foi e pôs as mãos sobre esse homem. Ele foi batizado no Espírito, recebeu essa graça do Espírito Santo de Deus que deve mover a nossa vida em todas as circunstâncias, em todas as ações da nossa vida cotidiana, da nossa vida profissional, da nossa vida familiar, da nossa vida, da nossa missão na igreja, onde nós somos chamados a servir, buscar a força do Espírito, porque São Paulo fala que é algo muito interessante, porque é na fraqueza que eu me sinto forte. E São Paulo fala aqui de um espinho na carne. Não se sabe exatamente o que é esse espinho na carne, se é um pecado, se é uma tentação que ele sofria, que foi difícil, que era difícil vencer, se era alguma doença, se era alguma enfermidade. Eu sei que ele tinha esse espinho na carne, que ele pediu a Deus 3 vezes para livrar dele, mas Deus não tirou. Não que Deus quisesse castigá-lo, não que Deus não fosse capaz de atender a oração ao pedido dele, mas que naquele sofrimento ele vencia nele o orgulho, a verdade, de ser quem ele era, de ser o homem que ele era, pela ação do Espírito Santo de Deus, que a força do Espírito era maior do que todo o orgulho e toda a verdade que poderia existir nele, porque ele era tentado no orgulho, ele era tentado na soberba, ele era tentado na verdade. Isso ele era porque ele mesmo fala aqui. Eu tenho por que me gloriar. Mas a ação do Espírito na vida desse homem fazia com que ele vencesse. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter sempre em mente, nós que somos de grupo de oração, clamamos pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus precisa ser presença na nossa vida 24 horas por dia. Não aqui apenas um grupo de oração, aqui é super importante, mas aqui é apenas uma oração em comunidade, que é super importante, porque o Pentecostes aconteceu na comunidade, mas na nossa vida pessoal, como dizia o irmão aqui, nós precisamos ter disciplina, nós não podemos ser dispersos em relação à nossa vida de oração, à escuta de Deus, porque é super importante tudo isso, e tudo acontece pela ação do Espírito. Se nós queremos servir a Deus para dar frutos como a vida de São Paulo, nós precisamos estar permanentemente regados pela ação do Espírito Santo de Deus. Não podemos ser aquele milho seco, não podemos ser aquelas terras secas lá do Distrito Federal, mas precisamos ter um solo encharcado, né, pela ação do Espírito que se move em nós verdadeiramente, né? Eu posso dizer assim, na minha vida familiar, profissional, né? Eu hoje sou aposentada, mas trabalhei a minha vida inteira na área de saúde. Quantas ações de Deus, quantas decisões eu tomei na minha vida, orando a Deus, escutando a Deus, confirmando aqui na palavra, e as decisões foram as mais acertadas. Poderia ter tomei decisões erradas na minha vida antes de
errados, caminhos errados. Mas no momento que eu conheci a graça de Deus, porque a graça dele basta realmente na nossa vida, porque o resto, como que diz a palavra lá em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino, o resto é preço. Mas para isso nós precisamos ter disciplina na nossa vida de oração. Tem um momento ali, ó, Senhor, eu estou aqui, e vai colocando a sua vida ali, invoca o Espírito Santo de Deus, e vai suplicando, vai pedindo, e Deus vai movendo, o Espírito vai movendo, nós vamos ouvindo a Deus, depois nós confirmamos aquilo na palavra, porque também, meus irmãos, eu não posso usar a palavra de Deus, desculpe, mas eu preciso sempre falar isso. Nós não podemos usar a palavra de Deus como um amuleto. A palavra de Deus é palavra de Deus que nós precisamos ouvir todos os dias. Eu preciso ter um compromisso com a palavra de Deus. E quem faz isso na minha vida é o Espírito Santo. Porque isso também é graça. Viver os sacramentos é graça. O sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão é graça. Confirma a nossa filiação à igreja, a nossa filiação a Deus, nos faz participar da vida divina. Se somos casados, temos que viver com fidelidade o sacramento do matrimônio. Isso é graça. Todas essas graças que a igreja nos oferece estão aí ao nosso alcance, à nossa mão, para que possa viver verdadeiramente e poder dizer, possamos ouvir a voz de Deus que disse a São Paulo: basta-te a minha graça. Vamos repetir isso aqui? Basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Tem fraqueza na sua vida? Tem? Tem? Na sua? A minha também tem. É aí nessa fraqueza que eu me dobro diante de Deus, eu que quero viver no Espírito, me arrependo profundamente, e é nessa fraqueza que eu me torno um homem e uma mulher fortes. Não joga a fraqueza fora, porque foi aqui na fraqueza de Paulo que ele viveu a força do Espírito Santo de Deus, vivendo a sua missão, cumprindo a vontade de Deus. Disciplina na sua vida, vida de oração, palavra de Deus, sacramentos, graça de Deus. Isso basta. O resto é a graça. Amém? Vamos sentar mais um pouquinho? Ministério vai ministrar. Senhor, preciso te dizer que é impossível te esquecer. E não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais, te dei a maior diferença.
é que eu sou forte. Diga comigo, que quando eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte. Pela ação do Espírito Santo de Deus, que vence em mim todas as minhas fraquezas, todo o meu desânimo, todas as tentações, toda a falta de perdão que me paralisa. Vinde, Espírito Santo de Deus, vence em mim tudo aquilo que eu não consigo viver sozinho. Vinde, Espírito Santo de Deus, vence em mim o desânimo, a deslize. Vinde, Espírito Santo de Deus, tira de mim a preguiça espiritual. Coloca em mim uma disciplina espiritual, para que eu possa viver no Espírito e ouvir o Senhor a cada dia. Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Por isso, viver para mim é Cristo. Viver pra mim é